Senadora, me responda uma questão. Eu tenho para mim que um dia o doutor Ulisses Guimarães disse que ninguém chegava ao Congresso Nacional se não fosse capaz de dar nó em pingo d'água. Muito bem, é uma imagem, né, bem dele. Eu confesso a minha surpresa ao ver que parlamentares mal-educados, fascistas, de extremistas ou não, capazes de dar nó em pingo d'água, tenham pedido uma CPMI que se transformou num tiro pela culatra ou num tiro no pé. Como é que para você, você entende isso? Como é que esta gente teve a coragem, o cinismo de pedir uma CPI que inevitavelmente ia condená-los? Juca, esse pessoal, eles têm assim uma postura muito até impressionante de si. Eles apostam numa irracionalidade, eles apostam em reproduzir mentiras e repetir essas mentiras e tornar, na verdade, essas mentiras como uma narrativa verdadeira. Essa é uma tática deles, né? Uma tática que é muito bem empregada por quem, na verdade, subsidiou isso ao longo não apenas de agora, mas ao longo de todos os anos anteriores, sobretudo nos últimos 4 anos aí, que é exatamente essa ideia olavista, né? Onde eles tentam, na verdade, mentir, chamar, fazer, arregimentar pessoas, né, militantes em torno desse sentimento e tentar emplacar uma narrativa que ela não se sustenta num fato concreto, né? Então eles acabam, às vezes, até acreditando numa mentira própria deles. Quando, na verdade, eles apresentaram o pedido de CPMI, eles pensavam que com isso iriam emplacar uma narrativa do alto golpe. Agora, veja que surreal, né? Você tem um presidente que é eleito legitimamente pela população brasileira, que prega uma condução totalmente diferenciada e, de repente, depois de todo o embate de um processo eleitoral, de campanha eleitoral, essa pessoa decide fazer um golpe em si próprio. Quer dizer, você vê que não tem nenhuma fundamentação nisso. E foi o que, na verdade, eles tentaram colocar. Fizeram. Até eu também acho, sabe, Juca, que de um certo tempo eles achavam, como alguém dizia, olha, o governo não quer CPI, o que eles queriam, de fato, também, na minha opinião, era fazer o movimento da CPI e, no final, de repente, o governo, que nenhum governo gosta de CPI, porque CPI você vai, às vezes, correndo, resvala, na verdade, para outros caminhos. E aí, como não havia naquele momento uma disposição do governo, porque o governo entendia que o foco não era debate em comissão parlamentar de inquérito, porque nós já tínhamos inquérito da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, e o foco era trabalhar a redução do desemprego, não é? A redução da fome no Brasil, que foram, na verdade, as grandes bandeiras de campanha do presidente Lula. Então, a base do governo entendia que não era momento de CPI, era momento de se debater o Brasil e acompanhar as investigações que estavam sendo feitas pela PF e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eles continuavam na máxima, não é, na narrativa. Olha, o Lula que fez o golpe, que tentou implantar um golpe, quer dizer, esse governo que fez toda essa situação que nós estamos acompanhando. Eles foram até o limite, apostando que ou emplacariam a sua narrativa ou apostando que o governo seguraria a não instalação e que daí eles sairiam com uma segunda narrativa. A narrativa de que o governo não quis investigar, porque o governo, de fato, tinha culpa, né? E aí chegou um determinado governo e falou, tá bom, vocês querem? Então vamos lá, vamos investigar. A gente não tem nenhum problema de aprofundar a investigação, até porque essa foi uma ação que foi feita mesmo por esses fundamentalistas, e aí deixou a coisa ocorrer, acontecer. E o resultado foi o que o Brasil inteiro está acompanhando, porque não tinha outro resultado. O resultado só poderia ser o que nós acompanhamos, porque você aprofunda a investigação e você vai ver, de fato, o que ocorreu. Você tinha lá 5.000 pessoas tentando destruíram, na verdade, os prédios dos 3 poderes da República, né? E aí você aprofunda, houve uma complacência clara de integrantes, de generais das Forças Armadas no Brasil, tudo isso municiado, tudo isso inspirado, tudo isso, na verdade, ancorado
no incentivo que veio do ex-presidente Bolsonaro, não apenas agora, depois do segundo turno das eleições, mas um sentimento que ele vinha falando desde o dia que ganhou a eleição lá atrás, talvez apostando de que não se reelegeria e que já teria que construir um cenário, na verdade, para criar um ambiente para a perpetuação dele no poder. Então ele vem fazendo essa defesa de vulnerabilidade da urna eletrônica, e depois isso se materializa com ações muito graves, até terroristas, que claramente foi o caso do dia 24 de dezembro, né? E que, na verdade, hoje, no relatório, ele é evidenciado. Ele é tão substancial, o nosso relatório, que você está acompanhando, o Brasil inteiro está acompanhando. O que nós temos até o presente momento de encaminhamento de forma mais imediata, você já tem retorno público. Por exemplo, a AGU já fez um despacho imediato, tão logo recebeu, de fato, o nosso relatório, de também pedir a responsabilidade do ponto de vista civil, ou seja, de buscar aí o pagamento de 100 milhões de reais por conta de destruição do erário público.